Romanos capítulo de número 6, a partir do versículo 1, diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Uma pergunta. De modo nenhum, está a resposta. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Versículo 15: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Versículo 17: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Aleluias. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Versículo 20: porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais? Então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a... Vou falar de novo, você responde. O fim delas é a... morte. Versículo 22: mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mais forte: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que maravilha, irmão. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Levanta as suas mãos assim e vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado nesta noite por esta palavra. Uma vez mais, Senhor, eu venho nesta noite pedir a Ti que o Senhor venha falar forte ao nosso coração através desta palavra, Senhor. Toca em cada vida, Senhor. Liberta os nossos corações, Senhor, e nos instrui para que nós possamos caminhar firme até o final, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, toma cada vida nas Tuas mãos e faça aquilo que agrada ao Senhor Jesus Cristo. Pode tomar o seu assento, glorificando ao Pai. Aleluias. Irmãos, nós estamos aqui no quarto domingo profético, falando sobre
os perigos dos últimos dias. E eu li esse texto sagrado, mas antes de entrar nesse texto sagrado para vocês, eu quero começar esta mensagem nessa noite, essa ministração, falando-se de um homem, um rapaz da Bíblia, que se você ler, se você é um leitor da Bíblia, você vai encontrar essa história no livro de Juízes. Quantos aqui já ouviram falar de Sansão? Levanta a mão, todos que já ouviram falar de Sansão. Se você não viu na Bíblia, pelo menos alguém contar, você já viu, não já viu? Sansão, irmãos, ele veio de uma família que a sua mãe era uma mulher estéril. Ela não podia ter filhos. Só que na época que ela não podia ter filhos, Israel estava passando por um momento terrível. O que Israel estava passando? Israel estava sendo levado, estava sendo cativo por os inimigos de Israel, chamados filisteus. Então tudo que Israel colhia, os filisteus vinham e roubavam. Tudo que Israel queria produzir, na hora que eles iam desfrutar daquilo que eles haviam plantado, cuidado, vinha os inimigos de Israel, e eram muitos, numerosos como os gafanhotos, e eles vinham para roubar tudo que o povo de Deus havia plantado, havia cuidado. Nós estamos falando aqui, no caso deles, plantações. E isso tudo aconteceu porque Israel saiu da presença de Deus. Saiu da presença de Deus, então Deus permitiu isso acontecer com eles. Só que Deus preparou um momento para quê? Deus preparou um momento para resgatar Israel, para tirar Israel da mão dos inimigos. E quando Deus preparou este momento, o que Deus fez? Deus, para confundir todo mundo, Deus escolhe essa mulher. Essa mulher que era estéril, não podia gerar filho, era só ela e o marido. E a Bíblia usa a expressão que o anjo do Senhor apareceu para ela. E essa expressão na Bíblia, quando você vê anjo do Senhor, é o próprio Deus se materializando. O próprio Deus se materializou para falar para ela que ela ia ter um filho. E esse filho ia ser para libertar Israel. E ela contou para o marido, e o marido ficou meio assim e falou tipo assim: eu não duvido, mas eu quero que o homem apareça de novo. E a Bíblia diz que Deus foi misericordioso e ouviu a voz do marido dela e apareceu de novo. Deus apareceu de novo para falar: você é estéril, mas eu vou abrir o teu ventre, e de dentro de você vai sair um gerado de vocês, e esse vai libertar Israel da mão dos inimigos. Olha bem, irmão, como é que é a coisa aqui, preste bem atenção, que já você vai entender. Vai libertar Israel das mãos dos inimigos. E esse filho que vai gerar dentro de vocês, esse filho vai ser totalmente consagrado a mim. Ok? Então já vou falar para vocês: não tome nenhum tipo de bebida forte, não dá para ele nenhuma bebida alcoolizada, não dá para ele nenhuma coisa morta, não dá nada para ele, porque ele vai ser consagrado a mim. Não passa navalha sobre o cabelo dele, não corta o cabelo dele, porque esse homem vai libertar Israel. E a Bíblia mostra que ele começou a crescer, e logo ele descobriu que o Espírito de Deus era com ele. E Sansão fazia tantas proezas que o povo ficava apavorado, porque o Espírito de Deus apoderava dele. Ele apoderava dele de tal maneira que quando estava caminhando ele e o pai dele, a mãe dele, a Bíblia diz que apareceu um leão na caminhada deles, e o Espírito de Deus se apoderou dele. Ele pegou o leão e rasgou o leão no meio. Dá para você entender a força que o homem tinha? Pegou o leão, matou ele e rasgou ele no meio, arrebentou com ele na mão. Ele era um homem que o Espírito de Deus, quando apoderava dele, a Bíblia fala que ele, com um pedaço de osso, ele matava 1000 homens. Com um pedaço de osso, matava 1000 homens. A Bíblia diz que ele começou a atormentar tantos inimigos de Israel, que ele pegava, juntava. Olha, você vê que a pessoa, o que ele conseguia fazer? Ele ajuntava
300 raposas. Quem conhece raposa? Todo mundo conhece, é um animal que tem um rabão. Um bichinho parece um gato, mas tem um rabão comprido. Ele pegava 300 raposas, fez isso. Amarrava fogos no rabo das raposas e soltava a raposa no meio do arraial dos filisteus. Você imagina com a raposa já corre muito, imagina com fogo no rabo dela. O que ela vai arrumar no arraial dos filisteus? Em outras palavras, pegava fogo e queimava tudo. Então era um homem que ele era cheio das proezas através do Espírito de Deus. Só que, irmãos, eu entendo que melhor do que você começar bem é terminar bem. Melhor do que você estar bem hoje é saber que até quando Jesus voltar, ou você vai partir para a eternidade, você vai estar bem, crescendo, vai estar estruturado na palavra de Deus e não vai perder aquilo que Deus estabeleceu para você antes da fundação do mundo. E Sansão não cuidou disso. Não cuidou disso. Porque Sansão, ele brincou com o poder do Espírito de Deus que estava na vida dele. Ele não cuidou da presença sobrenatural do Espírito de Deus que estava sobre ele. E a Bíblia diz que o caminho da derrota de Sansão começou em uma área fraca que Sansão tinha. Porque a ordem era que ele não se misturasse com nenhum tipo de coisa imunda. E a lei já falava, não poderia se casar, se dar em casamento, se envolver com nenhuma pessoa, se não fosse da tribo, ou se fosse parente, mas não podia se envolver com outra pessoa. Só que Sansão não quis saber do que Deus já tinha falado. Sansão não quis saber do conselho do pai e da mãe. E a Bíblia diz que ele passou por cima do conselho do pai e da mãe, passou por cima do conselho estabelecido por Deus, e foi lá e arrumou uma mulher inimiga de Israel, filisteia. Não poderia ter relacionamento com ela e casar com ela, nada disso. Sansão era um homem, olha aqui, porque tem algumas pessoas aqui que precisam ouvir isso aqui agora, eu vou falar. Sansão era um homem cheio do Espírito Santo. Sansão era um homem cheio de promessas. Sansão era um homem que estava fazendo muitas proezas para Deus. Porém Sansão tinha uma fraqueza. Sansão era doido para casar. Doidinho para casar. Sansão não podia ver uma senhorita, que os olhos dele quase saíam para fora e o coração saía pela boca. Quando ele conversava, saía só coraçãozinho vermelho, de tão apaixonado que ele ficava quando ele via, porque ele era doidinho para casar. E foi aí que começou o caminho de derrota de Sansão, porque Deus estabeleceu para ele ordens e princípios, e ele não cumpriu os princípios, porque ele achou que o que estava nele não sairia mais dele, mesmo ele caminhando de qualquer forma. Que é isso? Eu sou Sansão, sou forte, e quem está comigo é o Espírito de Deus. Já descobri isso, e eu posso fazer o que quiser, porque eu sou consagrado desde o ventre da minha mãe. Ele não vai embora. Mas ele se enganou, porque a Bíblia diz que um homem tão forte, um homem tão poderoso, que fazia tal proezas em Deus, quando o inimigo descobriu o segredo de Sansão, a Bíblia diz que eles pegaram Sansão. Vou encurtar a história porque eu tenho que entrar na outra parte. Pegaram Sansão, furaram os olhos de Sansão, rasparam a cabeça de Sansão, e o lugar que era para estar os burros, jumento, colocaram Sansão, porque Sansão brincou com o Espírito de Deus, brincou com aquilo de mais precioso que ele tinha. E aqui eu trago para vocês algo importantíssimo que Deus tem para a igreja, para esta geração.
Resultado de tudo, Sansão, que era para libertar o povo de Israel, não passou-se de fazer algumas proezas e não libertou ninguém, porque Israel nunca foi liberto, na verdade. Só ficou mesmo nas proezas que Sansão fez. E ele foi envergonhado, foi maltratado, foi levado em um lugar que não havia necessidade de ir, no lugar dos animais, eles batendo nele, cuspindo nele. E a Bíblia diz que o final de Sansão foi o quê? Ele já estava cego, sem direção, e a única coisa final que ele fez, ele quebrou as pilastras do templo onde estava reunido todo mundo. Pela misericórdia de Deus, aconteceu essa proeza final, mas morreu mais de 3.000 pessoas e junto morreu Sansão também. E o ministério de Sansão terminou ali. E não era para terminar assim. Era na verdade para Israel ser liberto. Era na verdade para Israel desfrutar de um tempo novo. Mas Sansão brincou com o Espírito de Deus, achando que não iria acontecer nada com ele. E agora eu pego esta introdução e passo para você dentro do texto que nós estamos lendo agora. Se é algo perigosíssimo que esta geração está cometendo, algo bem parecido com o que Sansão também fez, algo que esse tempo há muitas pessoas que estão levando a vida desta forma e está paralisando as promessas de Deus na vida das pessoas. Alguns estão partindo para a eternidade, até sem Cristo, por causa dessa brincadeira. É um perigo. Sabe qual é o perigo que eu quero falar nessa noite? O perigo de brincar com a graça de Deus. Fala com o seu irmão da direita ou da esquerda: não brinque com a graça de Deus. Fala para ele, olhando para ele: não brinque com a graça de Deus. Não pode brincar com a graça de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos tomar o cuidado devido na época em que nós estamos vivendo. Eu quero a atenção de todos vocês, ninguém conversando, a não ser que for coisa de extrema necessidade. Prestando atenção na palavra, por favor. Todos os irmãos, só anda se houver necessidade, porque isso aqui é de suma importância para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual. E hoje nós estamos vivendo uma época, a época da graça, da dispensação da graça, porque alguém pagou um preço por nós na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás. O nome dele é Jesus. E hoje, porque nós estamos vivendo esta época, você encontra até algumas pessoas usando a expressão: já não estou mais na época da lei, eu estou no tempo da graça. Agora eu posso falhar, pecar, continuar pecando, errando, porque a graça me traz de volta. Não escutamos essa expressão aí ou não? E isto é um grande perigo, porque numa dessas idas você pode não mais voltar. Porque já foi lido aqui sexta-feira: quem pensa que está de pé, cuide para que não caia. Quem pensa que está de pé, cuide para que não caia. Por quê? A Bíblia diz que o cair do homem, o levantar é de Deus. A Bíblia é perfeita, irmão. O homem cai porque quer, mas Deus só levanta quando Ele quer. Se Deus não quiser levantar, você fica caído. Então qual a melhor opção? Não cair. A melhor opção é essa: é você se manter firme na palavra de Deus, se manter firme na presença de Deus. E ainda que o barco balançar e parece que você vai até afundar, de tanta tentação que aparece, o segredo é o seguinte: é permanecer na promessa de Deus, porque fiel é aquele que prometeu, e a Bíblia diz que Ele prometeu e Ele cumpre tudo em todos. Agora aqui o apóstolo Paulo está trazendo um aviso para a igreja, porque a igreja estava confundindo isso. Quer dizer que agora eu estou no tempo da graça, it's ok, eu dar uns pulinhos fora, fazer umas coisas erradas e depois eu volto, porque a graça me perdoa. Só que eu tenho uma notícia para você. Olha aqui para o pastor, olha aqui todos os irmãos, olha aqui para o pastor.
A graça verdadeiramente, ela perdoa o pecado. A graça verdadeiramente tira o pecado do homem. Mas a graça não tira a consequência. O pecado removido é uma coisa, agora a consequência é outra. E o problema é que o inimigo fala para as pessoas que a graça vai trazê-lo de volta, mas ele não fala para as pessoas que a graça não tira a consequência. Então você tem que tomar muito cuidado, porque a consequência pode ser fatal, a consequência pode ser irreversível. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, com o perigo de brincar com a graça de Deus. Temos que tomar cuidado. Eu vou para você para a Bíblia, porque o tempo passa corrido aqui, e vou ler para você. O que é graça, pastor? É um favor imerecido vindo de Deus para a humanidade. É a maior expressão de amor do universo. É Deus dando para o homem uma nova chance de se reconciliar com Ele. Graça não é para o homem permanecer pecando. Graça é para resgatar o homem do pecado e o homem permanecer em Deus, fazendo a vontade de Deus e não mais vivendo no pecado. Se você entendeu o que Deus está falando, levanta a sua mão e dá um glória a Deus e um aleluia. Para isso é a graça de Deus. Olha o que está escrito no livro de Romanos 3:23. Abre aí a sua Bíblia comigo, acompanha para mim, por favor. Romanos 3:23 e Romanos 5:18. Vamos ler a Bíblia. Tem alguém entendendo? Vai marcando a sua Bíblia aí, porque eu preciso falar da Bíblia para você. Romanos 3:23 e Romanos 5:18 diz o seguinte: 3:23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha aí, irmãos, qual que é a função da graça, pastor? A função da graça é essa: quando Deus olhou para a terra e não viu nenhum homem que era capaz de fazer tal obra para resgatar o homem de volta, Deus ofereceu o seu filho, ofereceu Jesus para levar sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, ainda que ele não houvesse nele nenhum tipo de pecado, mas ele tomou a decisão de fazer isso para quê? Para reconciliar o homem de volta com Deus. Então a graça é para reconciliar o homem de volta com Deus. Romanos 5:18 diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Adão pecou contra os princípios de Deus, o pecado entrou na humanidade. Só que Deus já havia preparado uma forma de resgatar a humanidade antes de Adão existir. Antes de fazer Adão, antes de fazer todas as coisas que existem no universo, Deus já havia um plano projetado dentro do coração dele, que foi revelado há mais de 2000 anos atrás. Qual é esse plano? É o plano da graça. O que é graça? É Jesus morrendo na cruz do Calvário, mas a morte não pode deter ele. Ele ressuscitou ao terceiro dia e vive para todo sempre. Venceu o pecado, venceu o diabo, venceu os demônios, venceu todo o poder do maligno, para nos dar a vitória e seguir firme na presença de Deus. Isso é graça de Deus, Jesus manifestando na cruz do Calvário. Isso é graça para resgatar o homem, porque a Bíblia diz que não existe outro nome que pode trazer salvação para o homem a não ser em Cristo Jesus. Não existe. Aqui eu quero ver o Buda, aquele barrigudão assim. Quero ver Allan Kardec.
Quero ver a santa, branca, amarela, preta que aparece lá fora. Diante dessa palavra, quero ver o que eles fazem, porque a Bíblia me garante que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através dele. Ele é o único que traz o homem de volta até a Deus. Não adianta não. Os religiosos não gostam que fala, acha ruim, mas eu tenho que falar para você a verdade. Não existe outro meio do homem conquistar a salvação e ir até o céu e ter comunicação com Deus, senão através de Jesus Cristo, porque Ele é a graça que tira o pecado do mundo. Ele é o poder de Deus revelado na cruz do Calvário para purificar você, e não somente você, mas toda a humanidade. Se prostrar diante de Deus agora, mais de 8 bilhões de pessoas, todos eles serão purificados ao mesmo tempo, porque o sangue do Cordeiro tem poder para fazer isso, e a graça de Deus sendo revelada. Está entendendo, meu irmão? Graça de Deus é isso. É Deus dando para o homem uma nova chance. Toca no sermão da direita e da esquerda. Aproveita a sua chance. Fala para ele aí. Ei, irmão, ele está quase dormindo. Dá uma sacudida nele até ele acordar. Fala assim para ele. Graça de Deus é Deus te dando uma nova chance. Agora você me pergunta, pastor, o que é pecado? Falamos sobre a graça e sobre o pecado. O que é pecado? Pecado é o apegamento da humanidade às coisas ou aos prazeres para si mesmo, sem fazer caso do bem-estar dos outros e dos mandamentos de Deus. O pecado é a recusa da sujeição a Deus e a sua palavra. O pecado é inimizade contra Deus. O pecado é desobediência contra Deus. O pecado é também a corrupção moral dos seres humanos. O pecado é um poder que escraviza e corrompe à medida que nós entregamos a ele. Esse é o pecado. O pecado, irmãos, ele vai só embaraçando o homem a cada dia mais. Quanto mais você enrola com ele, mais ele vai embaraçando você, a cada dia mais. Então nós temos que tomar cuidado, porque a graça não te dá direito de viver pecando, nem você e nem a mim. E eu vou provar para você na Bíblia. Não vou falar só do que eu penso, que eu acho que não. Na palavra de Deus. Por quê, irmãos? Que nós temos que ser separados para Deus e por Deus. Por quê que nós temos que ser separados? A Bíblia diz o seguinte, em Mateus 6:24. Abra aí comigo, vamos lá para a Bíblia. Em nome de Jesus. No final, até no final você vai dar glória a Deus. Aleluia. Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 6, versículo 24. Mateus. Encontraram aí? Mateus 6:24. O que está escrito na palavra aí? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou servir a Deus e o dinheiro, ou servir a Deus e o mundo. Então eu quero aqui falar para você nessa noite, que você entenda muito bem, que Deus não aceita dividir você com ninguém. Aleluia! Deus não aceita dividir você com as drogas. Deus não aceita dividir você com a prostituição. Deus não aceita dividir você com as obras deste mundo. Deus não aceita dividir você com ninguém. Deus quer você 100%. Deus quer você 100%. Deus quer você 100%. Fala para o seu irmão assim, irmão, Deus te quer 100%. Fala, irmão, em nome de Jesus, balança esse irmão aí e fala para ele, Deus te quer 100%.
Não tem outra maneira não, meu filho. 100% entregue na mão de Deus, porque não tem como servir a dois senhores. Não tem como não. A Bíblia diz que o caminho é estreito. Quem sabe esse versículo? Estreito e apertado, e muitos são que buscarão entrar por ele, porém poucos o acharão. Estreito e apertado. Sabe por quê? Não cabe nem pecadinho e nem pecadão. É você e Jeová. É tão apertado que se você tiver uma barriga espiritual, você vai ter que murchar ela para passar. É você e Deus. Não cabe. As malinha e maleta tem que ficar para trás. Pecadinhos, pecadões e pecadoras vai ter que ficar para trás. É você e Deus. O caminho é estreito e apertado, mas a Bíblia diz que esse é o caminho que leva à salvação eterna. Esse é o caminho que te leva ao céu. Esse é o caminho que vai te levar para a eternidade. Aleluia! Este é o caminho. E hoje estão querendo criar outro caminho. Já escutei isso, irmãos. Coisa terrível. Que agora, no tempo da graça, Jesus já fez tudo por nós, e nós não precisamos fazer mais nada. É só aceitar Jesus e Zé finir. E pode fazer o que você quiser. Uma vez que você confessou Jesus, você foi salvo. E salvo para todo sempre. Ai, ai, ai. Meu Deus, eu tenho que ensinar para você a verdade. Que história é essa? Uma vez eu fui salvo e salvo para sempre. Aceitei a Jesus, eu posso pular carnaval. Aceitei a Jesus, eu posso ir na discoteca de vez em quando. Aceitei a Jesus, it's ok. A graça vai me dar direito de entrar no céu. Não é verdade. Se você sair do meio da graça, você corre o risco de ser surpreendido com a volta de Jesus e ficar para trás. A graça de Deus é para resgatar o homem e não para o homem brincar com ela. Não brinca com a graça de Deus. Não. É a causa que alguns crentes não conseguem desfrutar do mover de Deus. E quando vê o irmão falando em língua estranha, ele fica até esconjurado. Tem uns que usam até aquele ditado lá de antigamente: crê em Deus Padre. Sabe porque o irmão está assim, glorificando a Deus, levantando a mão. Você escutou essa lá em Misericórdia? Já aqui em Misericórdia. Lá em casa tinha um vizinho que falava isso. Falava minha mãe, chamava minha mãe, chama Selma. Chamava minha mãe de Serma. Serma, quem crê em Deus Padre? Deus me livre nisso. Não tem não, irmãos. Nós temos que entender que o Evangelho é reto. Fala para o seu irmão, o Evangelho é reto. Não tem curva. Que esse negócio de fazer curva não dá certo não. O Evangelho é reto, para que você não venha servir a dois senhores. Porque a quem você tiver como Senhor, você é servo dele. É a Bíblia que está dizendo aqui, ó. Espera aí que eu vou mais. O tempo está correndo, eu tenho que mostrar mais Bíblia para você. Espera aí, me ajuda aqui, Jesus. Vamos lá. Olha aí, marca na sua Bíblia aí, Romanos capítulo 6, aonde nós lemos do 15 ao 23. Marca aí, deixa marcado, eu vou explicar para você aí o que está falando nesse texto. A Bíblia está ensinando que não tem como servir a dois senhores. Então você que quer servir a Deus, mas está dividido, hoje é noite da sua decisão. Olha aqui para o pastor. Noite de você decidir, meu querido, minha querida. Deus está te chamando, por completo, por completa. Não há tempo mais. O tempo está esgotado. É tempo de você se aproximar de Deus. Romanos 6, 15 ao 23. Quantos estão prestando atenção? Diga glória a Deus.
O que essa passagem está mostrando? Está mostrando o seguinte: que quem não tem compromisso com o senhorio de Cristo e não se opõe ao domínio do pecado na sua vida pessoal, não tem direito de referir a Cristo como seu Salvador e seu Senhor. Não. Camarada, presta atenção que eu estou ensinando algo para vocês não entrar nisso. E se alguém vier com essa história de João sem braço a você, você vai mostrar para ele a palavra. Amém? Que tem gente que fala assim: sou filho de Deus, porque Deus ama todos. Claro que Deus ama todos. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas Ele detesta o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele detesta a iniquidade. Ele ama você, e a causa que você ainda está vivo é porque Ele te ama. Ele ama você sem sombra de dúvida. Mas uma coisa é amar você, e outra coisa é concordar com os seus erros. Uma coisa é amar você, e outra coisa é concordar com aquilo que você está fazendo, que está fora da palavra de Deus. Então Deus, Ele ama todos sim, mas Ele não dá direito para nós viver a vida errada. Não. Deus nos ensina a viver uma vida separada só para Ele. E nós não podemos confundir, achar que no tempo da graça nós podemos fazer o que quiser e não vai ter problema, e nós podemos fazer o que quiser e voltar quando quiser. Irmão, eu já escutei histórias de pessoas que desfrutaram do mover de Deus, foram crentes, serviram ao Senhor, brincaram com a graça de Deus, desviaram e morreram desviados. Agora o problema sério é esse, porque o juiz para aquele que conheceu e não permaneceu vai ser maior do que aquele que não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Vai cobrar, o mundo espiritual vai cobrar de você lá na eternidade. É sério. Olha aqui, irmãos, quem diz ser cristão, quem profere ser servo de Cristo, mas não combate o pecado, está enganado. Pastor, o que você está falando, pastor? Está enganado, eu vou mostrar para você na Bíblia. Vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4 até o 10. Toda a igreja, abra aí para mim, por favor. Me ajuda aí a pregar. Primeiro de João, lá no final, perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 3, versículo 4 até o 10. Vou esperar você. Acende a luz aqui para mim desse lado aqui, o pessoal, para ver aqui, irmãos. Porque o resultado dessa palavra você vai experimentar. Porque é a palavra de Deus que liberta o homem. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 4 até o versículo de número 10. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito assim: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus. Versão na linguagem nova. Porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que Ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Ai, Jesus, vai torcer a porca aqui agora, ó. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Ai, Jesus. Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Olha aí. Aquele que faz o que é correto, é correto. Assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence quem? Jesus. Espera aí, está escrito na sua Bíblia assim? Vou perguntar de novo, o que você fala comigo? Me ajuda aí para ver se está tudo certinho, igual na sua Bíblia mesmo. Quem continua pecando pertence ao diabo. Meu Jesus. Porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto,
para desfazer o que o diabo tinha feito ou tem feito. Essa palavra aqui não é para te envergonhar, é para quebrar o que o diabo está querendo fazer na tua vida. Entenda bem. Quem é filho de Deus não continua pecando. Ai, Jesus. Porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama seu irmão não é filho de Deus. Jesus, está escrito aí na sua Bíblia, talvez um pouquinho diferente. Então, olha, presta atenção aqui para você. Olha aqui para o pastor, eu quero falar pausado para você entender. Nós vamos terminar já. Essa história que eu sou filho de Deus e que eu pertenço a Deus, mas vive pecando dia e noite, e não estou falando de pecadinho de pensar uma coisa, a Bíblia está dizendo que vive na prática do pecado. Essa é a tradução correta. Vive praticando ele e não sai dele. A Bíblia diz que não pertence a Deus. É muito forte, irmão. Eu tenho que falar para você que está na Bíblia. Não é palavra minha, está escrito na Bíblia. Quem vive pecando, a Bíblia diz que não é de Deus. Precisa se arrepender e pedir perdão a Deus. Está entendendo, irmãos? Agora, a Bíblia diz que quem peca e vive pecando desde o princípio da criação é o diabo. Agora a Bíblia diz que o diabo ele é o quê? Homicida e pai da mentira. Então eu vou falar algo para você que agora você vai assustar. Quem vive, a pessoa que vive pecando e fala que é filho de Deus, na verdade está enganado. Não é para você se enganar com isso. E na verdade você não é filho de Deus, porque a Bíblia está dizendo que quem vive na prática do pecado até que se arrepende. Você na verdade é irmão da mentira. E quem é o pai da mentira? Então qual família você pertence? Não você, a pessoa. Você não pertence a tudo. Dando um estudo para você. A palavra está escrita na palavra, sim ou não, irmão? A Bíblia diz que o diabo pecou desde o princípio, foi homicida, é homicida, pai da mentira, nunca se firmou na verdade, e tudo que ele fala é mentira. Mas a Bíblia diz, aqui a Bíblia está dizendo também, que por causa disso, o Filho de Deus se manifestou. Se manifestou para desfazer as obras do pecado. As obras de Satanás são desfeitas pelo poder da palavra de Deus. É isso que a Bíblia está ensinando. E nós não podemos fugir disso, irmão. Então entenda bem. Deus não está aqui nessa noite envergonhando. Deus está colocando para fora o que estava escondido. Porque você vai ter tempo para você se arrepender diante de Deus, antes que seja tarde demais. Eu estou incluído, junto. Ok? Porque eu quero ensinar para vocês algo que a Bíblia fala. Que a Bíblia fala de um jeito e as pessoas usam outro jeito para falar. A Bíblia fala assim, os irmãos falam assim, não tem problema de pecado, não. Eu sou pecador mesmo, miserável. Pecador miserável eu sou. A Bíblia não chama você de pecador miserável, não. A Bíblia te chama de santo lutando contra o pecado. Santo! Tanto é que a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. A Bíblia chama a igreja de santos. Santos! Nós somos santos porque nós fomos santificados pelo Cordeiro que foi morto na cruz do Calvário. Santos! Nós somos santos aos olhos do Senhor, porque o Senhor olha para nós e não olha para nós, Ele olha para o sangue do Cordeiro que está derramado sobre a nossa vida. Nós precisamos entender isso, irmãos. Por quê? Para nós não viver enganado.
Porque é sério, é minha responsabilidade, imaginou? Você parte para a eternidade. Aí vai encontrar com Jesus agora. Oh, Jesus, glória a Deus. Aí já pensa então, se depara com escuridão total. Você não enxerga nada, um monte de grito. Ai, ranger de dentro. O que eu estou fazendo aqui? Eu não fiquei na igreja o tempo todo. O que eu estou fazendo? Eu quero voltar. E aí não tem como voltar mais. A não ser que orar para você ressuscitar. Porque voltar atrás não tem como mais. É sério o que eu estou falando. Então eu preciso ensinar para você, dentro da palavra, a verdade, para que você tenha no teu coração a convicção revelada pelo Espírito de Deus, que se Cristo voltar, você vai ser arrebatado, e se você partir, você vai encontrar com Ele, porque nós precisamos desfrutar do que a graça verdadeira nos revela. Fica de pé, levanta a tua mão e dá glória ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele já está voltando para buscar a igreja. Aleluia. Levanta, fica de pé toda a igreja. Choramande cantarabá. Chomendere mandaras. Aleluia. Aleluia. Fala com o seu irmão assim. Irmão, não brinca com a graça de Deus, não. Fala para ele aí, irmão. Fala. Irmão, não brinca com a graça de Deus, não. Não faz isso não. Não brinca com a graça de Deus. Por quê? A graça de Deus não te dá direito para você viver no pecado. Não dá direito para mim viver pecando. Não, a graça de Deus, ela veio para nos reconciliar com Deus. Entenda, irmão. Oh, meu Jesus. Levanta suas mãos e adora o Senhor Jesus. Adora Ele. Lamacho. Que menina andarahase. Deixa eu dizer para você que nesta noite, pode ir adorando. Quando você vai adorando, eu vou lendo aqui a parte final para você. Amém. Talvez você está aí, está falando assim, pastor, rachou agora o negócio, porque essa palavra aí veio falar comigo. Pastor, o negócio apertou para o meu lado agora, porque eu estou vivendo desse jeitinho aí. Eu estou com um monte de negócio que está bagunçado. Eu entendi que eu estou embaraçado com o pecado. E agora? O que eu faço? Eu estou desesperado, estou com medo de morrer e ser condenado. Eu quero morar no céu, pastor. O que eu faço? Vou mostrar para você o caminho dentro da palavra de Deus. Vou mostrar para você o caminho aqui dentro da palavra de Deus. Lá no livro de, não precisa ler, só marca aí na sua mente agora. Livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 15 a versículo 20, diz o seguinte: hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem, e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vai invadir, e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje mesmo, que se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação, adorar e servir outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos, e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do rio Jordão. Neste dia eu chamo o céu e a terra como testemunho contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Amém? O Senhor nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Está entendendo o segredo aí, igreja? Os irmãos estão entendendo como é que funciona o segredo? Entenda bem. Aí você está falando assim, pastor, eu estou preocupado porque realmente eu estou fazendo algumas coisas erradas e eu preciso mudar. Como é que eu faço, pastor? A Bíblia também mostra tudo. A Bíblia mostra que Deus está oferecendo a oportunidade para você hoje, para você se arrepender antes que seja tarde. Olha o que a Bíblia diz no livro de 1 João capítulo 1, versículo 8 ao 9.
Se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Essa palavra não vem para te acusar, esta palavra vem para te resgatar. Esta palavra não vem para te acusar, esta palavra vem para te purificar. Esta palavra não vem para te acusar, esta palavra vem para te despertar. Esta palavra não vem para te acusar, esta palavra vem para libertar você do cativeiro, do engano. Esta palavra vem para ressuscitar o que estava morto. Meu Deus, levanta as suas mãos assim, toda a igreja. Levanta as suas mãos. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos, forte. Eu sinto a graça de Deus aqui. Irmãos, você que nesta noite ouviu esta palavra e precisa nesta noite, aliás, eu quero convidar toda a igreja aqui na frente, porque eu sei que todos nós temos algo que apresentar a Deus. Vem toda a igreja aqui na frente, por favor. Rapidinho, porque o meu tempo já passou. Eu quero fazer a última oração com você, pregar a palavra e mostrar para você dentro da palavra e orar com você. Vem rapidinho, vem toda a igreja. As irmãs aqui à minha direita, os irmãos aqui à minha esquerda. Chega aqui perto do pastor, irmão. Fica tranquilo, pastor. Fica tranquilo, irmãos. Eu estou aqui para ajudar vocês. Vem os irmãos aqui, ó. Vem aqui, irmão Maci, vem aqui perto aqui, ó. As irmãs vem aqui pertinho, vem aqui, tem espaço para todo mundo. Los hermanos que está aí atrás, venga, passa adelante, por favor. Los hermanos aqui à minha direita, las hermanas aqui à minha esquerda, por favor. Vem aqui, venga, por favor. Porque é algo forte que Deus está fazendo aqui, irmão. Nós precisamos entender o valor desta palavra. Eu sei que umas palavras dessas não saem muito, glória a Deus. Mas o que está acontecendo no teu coração é o Pai que está vendo. É coisa forte. Olha aqui. Deixa eu ajudar você aqui, olha aqui. Abaixa o som só um pouquinho, por favor. Olha aqui para o pastor, toda a igreja, olha aqui. Ô pastor, o que eu quero que você entenda nessa noite por essa palavra? Eu quero que você entenda que se tem algo na sua vida que está errado, que está contra a palavra de Deus, Deus quer que você se arrepende, para que Ele venha te libertar deste lugar. É isso que Deus quer, nada mais, não precisa ficar preocupado. Deus quer que você se arrepende, porque, irmão, essa geração, nós, além de estar cometendo um erro, correndo perigo de estar brincando com a graça de Deus, achando que não tem problema pecar, nós estamos confundindo uma coisa: arrependimento com remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra, totalmente diferente. Eu vou explicar para você o que significa remorso, e você vai observar e vai ver que realmente isso acontece com a gente e acontece com as pessoas que estão do nosso lado. O remorso, ele produz morte. O remorso produz escravidão. O remorso, ele te leva para longe de Deus. O remorso, ele não consegue te libertar. Por quê? O que é remorso, pastor? É você sente uma tristeza, você mesmo. Ai, mas que palavra, né? Realmente está tudo errado na minha vida. Chora. Aí vem aqui na frente e chora. Presta atenção, porque isso aqui é sério. Aí quando você sai daqui, naquela mesma área que você errou antes, aí você teve remorso. Na mesma área que você teve problema, alguém te leva perto dessa área de novo e você comete o mesmo erro de novo. Isso você não teve arrependimento, você teve remorso. Totalmente diferente de arrependimento. Você continua preso, não está liberto e você está no caminho da morte. Amém? Eu sei que você não vai dar muito glória a Deus por isso aqui, mas isso aqui é sério. Caminho de morte, quem está somente com remorso. Deus não está te chamando essa noite para você ficar só com remorso, não. Deus está te chamando para arrepender. Deus está chamando nós para arrepender diante dEle. Por quê? O arrependimento produz vida. O arrependimento liberta. O arrependimento verdadeiro é a porta de entrada para Deus começar a mudar a vida do homem. Arrependimento não é remorso, não, meu filho e minha filha. Por quê?
Deixa eu explicar para você aqui. Remorso, sabe o que ele faz com você? Ele apenas coloca uma consciência do seu erro. Faz você sentir triste que errou. Mas o arrependimento mesmo não aconteceu. Você sente triste porque errou, a palavra falou comigo e errei. Falhei. Né? Aí você sente que é tristeza, uma tristeza humana. Agora, o arrependimento verdadeiro produz a vida, liberta. Por quê? O arrependimento é acompanhado de 3 níveis. Olha aqui para o pastor que você vai entender o que eu estou falando aqui. Já vou terminar, para você fazer a oração final. O arrependimento é acompanhado de 3 níveis. Primeiro nível, mudança de mente. Quem que arrepende verdadeiramente muda a mente, porque ele entende que ele está errado. A mudança de mente aqui precisa acontecer. Eu estou errado. Eu estou contra a palavra. Começa na mudança de mente. Segunda coisa, começa nas emoções. Tem que ter arrependimento para acontecer. Tem que ter mudança de mente e mudança nas emoções. O que é isso, pastor? Na mudança nas emoções você vai sentir tristeza, mas não segundo você. Você vai sentir tristeza que Deus está sentindo contra você. É isso que vai acontecer. Por isso que algumas pessoas chegam perto de mim e falam assim: pastor, estou me sentindo triste, pastor. Eu já olho assim, o Senhor fala assim: está me sentindo triste porque eu estou triste com ela. Está sentindo a tristeza que eu estou sentindo. Precisa mudar. É isso. Tristeza, aquilo segundo que Deus está sentindo. E reconhecer que você está no caminho errado. Outra coisa que precisa acontecer para que você arrependa verdadeiramente. Olha aqui. Primeiro a mudança de mente, depois a mudança das emoções, depois a da vontade. Você precisa entender que arrependimento é isso aqui, ó. Olha aqui. Caminho tudo errado. Tudo errado. Lá vai eu marchando. Tudo errado. Aí de repente o arrependimento entra dentro de mim. Pum! Aí eu, rapaz, o que eu estou fazendo? Glória a Deus. Aí eu volto na direção de Deus. Vou fazer a tua vontade. Vou fazer o que agrada ao Senhor. Vou fazer a tua vontade. Vou viver na tua presença. Arrependimento verdadeiro é dar meia volta. Arrependimento, o verdadeiro, é voltar no centro da vontade de Deus e fazer o que agrada a Deus. Entenda bem, irmão, como é que é precioso isso aqui. A Bíblia fala de 2 homens, Pedro e Judas. Pedro arrependeu de verdade, Judas não. Pedro viveu e foi um grande profeta. Judas morreu suicidando. Um gera morte, outro gera vida. Está entendendo? Por quê? Pedro cumpriu os 3 ciclos do arrependimento, mas Judas só cumpriu 2. Ele reconheceu, presta atenção aqui para você ver, eu vou terminar agora. Ele reconheceu que havia pecado, devolveu as moedas, falou com os sacerdotes, mas sabe o que Judas fez? No terceiro step dele voltar para Jesus, ele foi para a forca, pendurou o pescoço numa forca, numa corda, morreu, perdeu a salvação. Sabe por quê? Porque ele não arrependeu de verdade. Agora Pedro não, negou a Cristo 3 vezes, mas ele reconheceu que havia errado. Ele mudou a mente, ele mudou tudo, mudou as emoções, mudou a vontade, e não correu de Jesus, mas correu para Jesus. Aleluia. Aí está o segredo. Hoje Deus está te chamando. Vem para perto de mim que eu vou mudar a sua vida. Vem para perto de mim. Levanta as suas mãos assim agora. Vamos fazer a oração final. Em nome de Jesus. Você tem a chance agora entre você e Deus de falar com Ele. Jesus, fala com Ele. Jesus, eu estou arrependido nesta noite. Jesus, eu estou precisando do teu perdão, Jesus. Jesus, eu pequei contra ti. Jesus, eu fui desobediente contra a tua palavra. Jesus, eu saí do caminho. Jesus, eu entrei para o caminho errado. Eu estou arrependido. Eu estou arrependido, igreja. Se arrepende diante de Deus.
Se arrepende diante de Deus, porque a graça de Deus está aqui para nos livrar do caminho da morte e da derrota. A graça de Deus está aqui esta noite para nos purificar de todo pecado, de toda iniquidade, para que nós possamos viver uma vida verdadeira na presença do Espírito de Deus. Levanta as suas mãos e adora Ele, pedindo perdão a Ele. Solta o som para nós, irmão, por favor. Sente o toque de Deus. Enquanto você vai se arrependendo, o Espírito Santo vai inundando o teu coração. É você e Deus. É você e Deus. Não precisa você falar nada para mim agora. É entre você e Deus. Aonde é que você tem falhado, você sabe. Você sabe aonde é que você está brincando com Deus. Você sabe, você tem o Espírito de Deus. Ele está com você, você sabe. Ele está nessa noite te dando uma chance para você aproximar dEle. Ele está te dando uma chance nesta noite para purificar o coração teu nesta noite. Oh, eu sinto a glória de Deus aqui, irmãos. Levanta a mão, igreja, e adora Ele. A igreja levanta a mão e adora Ele, irmãos. Adora Ele. Adora Ele, irmãos. Deus está trabalhando profundo aqui nesta noite. Eu tenho certeza, segundo a palavra de Deus, você que está arrependendo verdadeiramente, você não vai cair na prática do pecado de novo. Você não vai continuar pecando de novo, mas você será uma mulher e um homem cheio do Espírito de Deus e da glória de Deus. O Senhor se faz presente. Ele está aqui. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, nós estamos arrependidos. Aleluia. Aleluia. Quantos foram abençoados nessa noite, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Vem fora. Dê um aplauso para o Jesus. Amém? Jesus é contigo, meu amigo. Você não precisa viver pecando todos os dias. Pecados que vai trazer morte para a sua vida. É possível em Cristo nós vencermos as tentações e fazer a vontade de Deus. Amém? Levanta as suas mãos assim que eu vou abençoar você com a bênção apostólica neste momento. Pai, eu quero agradecer ao Senhor nessa noite por esta palavra. Agradecer ao Senhor pelo mover da tua palavra aqui nesta noite, Senhor. Eu quero abençoar os teus filhos, que o Senhor leva eles em paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Eu quero te pedir neste momento agora, Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com a igreja que já venceu o pecado e está firme em Deus. E esta igreja maravilhosa diga: glória a Deus! Deus nos abençoe. Está terminado. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Oh, glórias!